Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, tá? Hoje é quinta-feira, hoje é dia de quinta da premiação. E a quinta da premiação dessa semana tá um pouco diferente, porque hoje eu vou narrar um caso brutal de assassinato envolvendo uma aspirante atriz de Hollywood que aconteceu no ano de 1947. O caso ficou conhecido como Dália Negra. E se essa é a sua dúvida, é porque o filme que eu vou falar, o filme Dália Negra, ele acabou ganhando um prêmio aí internacional. Então, já que eu vou falar dele, eu decidi narrar o caso aí, né, que aconteceu, infelizmente. Então, eu peço para que você se inscreva aí no meu canal, dê aquele like, tá? Dislike se você também não gostou, tá? O importante é a sua interação. E no final você pode dizer o que foi que você achou desse crime, né, brutal. Comenta aí, né? Compartilha aí com seus amigos que gostam de histórias assim, né, criminais. Então, vamos pro vídeo. Eu só gostaria de lembrar uma coisa. Esse vídeo terá 3 etapas. A primeira etapa é essa que eu vou fazer agora, que é falando sobre o crime. A segunda é falando sobre a premiação que o filme Dália Negra ganhou. E o terceiro, como sempre, eu sempre, né, falo do filme, né, depois que eu falo da premiação. Então, se preparem porque o que eu vou relatar para vocês é muito chocante. E se você não gosta, eu recomendo que você não veja esse vídeo porque ele está um pouquinho pesado. Então, eu vou para a primeira etapa, que é falando sobre o crime. Elizabeth Short nasceu na data de hoje, no dia 29 de julho de 1924. A Elizabeth nasceu em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos. E se ela estivesse viva, ela estaria completando hoje 97 anos, acho que é 97. Se eu estiver errado, por favor, me desculpem, tá? Eu sou ruim em matemática. Ela estaria aí com 97 anos, ela estaria bem velhinha, ou então ela estaria assim, ou ela teria morrido, né, de alguma doença, ou de velhice, né? Não sei. Sei que o aniversário dela seria hoje, se ela estivesse viva. Elizabeth era filha de uma dona de casa e o seu pai construía campos de minigolfe. Ela ainda tinha mais 4 irmãs. E Elizabeth era uma menina muito bonita, ela tinha uma pele muito branca, ela tinha cabelos pretos, lindos olhos azuis e ela era considerada uma criança muito esperta. E desde criança ela já sabia o que queria ser, uma atriz de Hollywood. Isso porque ela era uma apaixonada por cinema. Então, na adolescência, ela chegou a fazer teatro e em 1929 estoura a Grande Depressão, que foi a maior crise da história do século XX dos Estados Unidos. O pai de Elizabeth sofria de depressão, então ele não aguentou aí aquela pressão toda de criar 5 filhas e teve uma ideia um tanto inusitada: fingir suicídio. Então ele deixou o seu carro próximo a uma ponte, né? E a polícia entendeu que o dono daquele carro cometeu suicídio. Daí então, né, a polícia entrou aí em contato com a família, né? E a mãe de Elizabeth teve que se virar para criar as 5 filhas sozinha. Então, com essa crise, Elizabeth teve que mudar com seus pais para um outro apartamento. E depois de anos aí, né, que seu pai foi dado como morto, ele apareceu dizendo que queria voltar, que tinha se arrependido, mas aí a mãe de Elizabeth não aceitou, né? Ela não aceitou porque ela tinha lá, né, os motivos dela. E daí, seu pai, sabendo do seu sonho em ser atriz, convidou para morar com ele na Califórnia. E ela aceitou assim de imediato, né? Já que Hollywood, né, fica na Califórnia, então ela ficou deslumbrada com aquilo tudo, né? Porque ela era uma moça muito bonita, ela era muito simpática, então ela fazia amizade com facilidade. Então, para ela morar ali seria assim um sonho, né, que ela estaria construindo. Mas aí a relação dele com Elizabeth acabou ficando difícil
porque, segundo ele, ela era muito bagunceira e ela não gostava de fazer serviços domésticos. Daí então, ele decidiu expulsar a filha de casa. E ela acabou indo morar com uma amiga. E a única encrenca em que Elizabeth se meteu com a polícia foi em 23 de setembro de 1943. Ela estava em um restaurante, né, junto com amigos, e eles estavam fazendo baderna. Daí então, o dono do restaurante chamou a polícia, né, e todo mundo foi para a delegacia, e como ela era menor de idade, ela acabou, desculpa, ela acabou voltando para a casa da mãe. Mas aí não demorou muito e Elizabeth acabou indo morar em Hollywood. Ela foi morar com um dinamarquês que era dono de cassinos clandestinos e de cinemas. Ele era conhecido por manter um harém de mulheres jovens e bonitas, e ele também era conhecido por fazer com elas o famoso teste do sofá. E ele proibia as moças de se envolver com outros homens. Mas a Elizabeth era diferente, ela era muito namoradeira. E foi então que ela conheceu um piloto de avião chamado Gordon Flick. Daí eles se envolveram, chegaram a namorar, mas aí ele foi mandado para uma missão na Europa, né? E Elizabeth voltou para a casa de sua mãe. Ela chegou a fazer alguns trabalhos como modelo, mas aí ela não estava satisfeita porque a sua carreira não estava decolando como ela pretendia. Daí então ela foi morar em Miami, lá junto com alguns parentes, e lá ela conheceu um outro piloto de avião com quem ela acabou namorando, o Matthew Gordon. E aí ele viajou em uma missão para a Índia. E quando ele voltasse lá para os Estados Unidos, ele estava disposto em pedir Elizabeth em casamento. E ela, né, estava disposta a aceitar, porque ela estava cansada aí de viver aí na casa dos outros, né? Ela queria ter a sua independência, mas aí ele acabou falecendo em um acidente automobilístico. E daí ela passou um tempo de luto, ela não quis se envolver mais com ninguém, né, por um bom tempo. E foi então que depois desse trauma aí que ela superou, ela entrou em contato com seus conhecidos aí que ela fez, né, lá em Hollywood. E dentre esses contatos foi o seu ex-namorado, o Gordon Flick. Eles chegaram a trocar cartas, mas aí Elizabeth não estava muito confiante não, né? Que ele sabia que ela queria ser atriz, mas ao que deu a entender é que ele não estava querendo aí ajudá-la, né? No seu ajudar a realizar o seu grande sonho. E enquanto ela estava em San Diego, ela fez amizade com uma mulher. E Elizabeth fez amizade com essa mulher enquanto ela estava sentada em uma poltrona de um teatro. E então conversa vai, conversa vem. Essa mulher se compadeceu aí com a história da Elizabeth e a convidou, né, para morar com ela. Só que aí, depois de um mês de convivência, ela pediu para que Elizabeth saísse da casa dela. Adivinhe por quê? Porque ela não gostava de fazer serviços domésticos. Mas aí tinha um outro motivo. A Elizabeth ela tinha hábitos noturnos e ela era muito namoradeira, então ela costumava sair à noite, né? E queria chegar a hora que bem entendesse, né? Então a mulher acabou não aceitando. E como eu disse, a Elizabeth era muito namoradeira e ela saía com diversos homens, inclusive homens casados. Dentre os homens que ela saía era o Robert Manley. Guarde bem esse nome, Robert Manley, que mais à frente eu vou falar dele. Mas o Robert, ele era um homem casado e ele jurou aí que nunca teve nada com ela, apesar dela ser muito atraente. Então, no dia 8 de janeiro de 1947, ele aceitou dar uma carona para Elizabeth até Hollywood. Mas aí vejam só o cavalheirismo dele. Ele foi dormir em uma cama e ela dormiu em uma cadeira. E aí, no dia seguinte, ele deixou Elizabeth no hotel e ele teve que sair porque ele tinha um compromisso. Só que lá para a volta do meio-dia, ele voltou, né, buscou Elizabeth e eles foram para um outro hotel. Então ele deixou a Elizabeth nesse hotel
no Hotel Baltimore, porque lá ela iria se encontrar com a sua irmã. Então ele deixou Elizabeth lá, né? E ele foi embora porque ele tinha um compromisso. E as últimas pessoas a verem a Elizabeth foram o Robert e os funcionários do hotel, que a viram fazendo uma ligação no saguão do hotel. 6 dias depois, no dia 15 de janeiro, a dona de casa, Beth Bessiger, estava indo a uma oficina de sapato com sua filha de 3 anos. E ela avistou algo estranho, né, ali nos arbustos, algo que lhe pareceu ser um manequim desmontado, né? E aí ela foi embora e aí então ela ficou curiosa, ela voltou e quando ela se aproximou, ela ficou horrorizada com o que viu. E na verdade, o que ela achou que era um manequim desmontado, né, jogado ali por uma loja, na verdade era um corpo de uma mulher e estava mutilado ao meio. E além do corpo estar cortado ao meio, o sangue todo foi drenado, porque não havia uma gota de sangue. Isso foi o que confundiu aquela dona de casa. Daí então, horrorizada com aquilo tudo, né, que ela tinha visto, ela correu para uma casa próxima e ligou para a polícia. E quando a polícia chegou, o local estava contaminado e pisoteado, porque em volta do corpo estavam os curiosos, os repórteres e fotógrafos. Daí a polícia pediu para que os curiosos que estavam em volta do corpo se afastassem. E a polícia acabou concluindo que ela não foi morta ali, que ela foi morta em outro lugar e foi colocada ali propositalmente. Então, o corpo, além de ter sido cortado ao meio, ele teve todo o seu sangue drenado. Então, quem fez isso sabia muito bem o que estava fazendo. Isso porque o corpo, quando ele foi mutilado ao meio, não foi danificado nem o órgão e nem o osso. Eu vou dar um exemplo a vocês. Na parte em que o corpo foi mutilado, né, o osso, eu não lembro qual foi o osso que os ossos que foram arrancados, mas eles não sofreram nenhum dano, sabe? Eles foram tirados com muita precisão e o osso ele não sofreu nenhum arranhão sequer. E fizeram também 2 cortes do canto da boca até as orelhas, como se quisessem fazer uma espécie de sorriso macabro, debochado, um sorriso, sei lá, vulgar, sabe? Ficou assim muito sinistro. E o corpo ele estava completamente nu e com as mãos para cima. Ele estava também com as pernas abertas e o seio direito ele foi arrancado. Ela tinha uma tatuagem na perna esquerda e essa tatuagem foi arrancada e colocada dentro de sua genitália. E no ânus foi encontrado um objeto estranho que não foi divulgado. E o corpo ele estava com diversos cortes profundos, principalmente na cabeça. Nos pulsos e nos tornozelos foram encontradas marcas, como se ela tivesse sido amordaçada. E o estômago estava recheado de fezes. E a polícia concluiu que ela foi obrigada a ingerir as fezes enquanto ela estava com vida, porque o estômago dela, né, não tinha sofrido nenhum arranhão, nenhum corte. Porque se fosse recheado, né, depois de morta, a polícia teria encontrado vestígios, né, de corte e saturação, né? Então, como encontraram o estômago dela intacto, né, concluíram que ela foi obrigada a ingerir todas aquelas fezes. E a causa da morte foi de hemorragia das lacerações do rosto, junto com a pancada que ela levou na cabeça, né? E isso causou um grande choque, o que resultou numa concussão cerebral. E no corpo não tinha digitais ou espermatozoides, porque o corpo ele foi muito bem lavado. Eu vou deixar um desenho aqui, ó, do lado, porque eu não posso botar fotos, né? E tem fotos dela aí, né? Como ela foi encontrada no Google. É só você botar Elizabeth Short, corpo, que você vai ver lá, assim, fotos chocantes. Então, se isso daqui chocou você, você vai se surpreender com o que você vê aí no Google quando você for pesquisar.
e pelas digitais a polícia identificou o corpo como sendo o de Elizabeth Short, a Dália Negra. A polícia ainda encontrou um saco de cimento com sangue e marcas de pneu, né, e pegadas de bota, mas aí não tinha nada que levasse a polícia até o assassino ou os assassinos da Dália Negra. Eu queria só frisar uma coisa, que teve uma repórter, ou foi um repórter, agora não lembro, que quando souberam ali, né, que o corpo era de Elizabeth, né, eles pesquisaram, foram até a casa da mãe de Elizabeth e disseram que Elizabeth tinha ganhado o concurso de beleza. Daí então a mãe dela ficou feliz, né, porque sabia que esse seria um passo, né, para que a filha realizasse o grande sonho que ela tinha em ser atriz. E então essa repórter acabou fazendo perguntas sobre a vida de Elizabeth e a mãe dela acabou contando, né, tudo desde a sua infância, né. Então, quando acabou ali, né, a conversa entre as duas sobre a vida da Elizabeth, a repórter dá essa notícia à mãe dela: olha, a sua filha ela foi encontrada morta. Daí então a mãe dela se desesperou, teve que ir até o IML, né? Eu não sei se é IML que chamam lá, mas a mãe dela teve que fazer o reconhecimento do corpo, porque o pai dela recusou, né, de reconhecer o corpo da filha. Daí a polícia começou a fazer uma investigação, né, interrogando aí as pessoas que tinham contato com Elizabeth, né? E daí então a polícia recebeu ligações aí de uma pessoa se identificando como o assassino da Dália Negra. E sobre o apelido, né, Dália Negra, tem diversas teorias, mas a teoria mais aceita é que ela recebeu esse apelido Dália Negra porque ela era uma jovem muito bonita, né? Ela gostava de usar preto, né, roupa preta, que dava um certo contraste aí com a sua pele branca. E 9 dias depois, a polícia começou a receber cartas e objetos pessoais de Elizabeth, como certidão de nascimento, fotos, cartões, né, de crédito que ela tinha. E ele disse que não estava satisfeito, né, do jeito como a polícia estava relatando o caso aí para a imprensa. E vocês se lembram do Robert Manley? Pois é, ele teve sua vida revirada, isso porque as pessoas achavam que ele era quem tinha assassinado a Dália Negra. Desculpa, daí então ele teve que passar por um teste de polígrafo, né? E nesse teste foi constatada aí a sua inocência. E depois disso ele foi internado em um manicômio, porque ele começou a surtar, começou a fazer e a falar coisas que não tinham sentido. Daí então a sua esposa se viu obrigada a interná-lo. No total, 60 pessoas se acusaram de ser o assassino da Dália Negra, mas aí a polícia teve que descartar todos eles porque eles só queriam fama e isso estava atrapalhando o andamento das investigações. E um total de 25 pessoas foram interrogadas por serem suspeitas da morte da Dália Negra, mas eles também foram descartados. Então, toda ou qualquer pessoa ligada a Elizabeth se tornou uma suspeita. E médicos e estudantes de uma faculdade de medicina perto onde o corpo foi achado também foram interrogados pela polícia. 74 anos se passaram e até hoje ninguém sabe quem matou a Dália Negra. E agora vamos para a segunda etapa desse vídeo. Eu vou ser bem breve porque o vídeo ele ficou um pouco longo porque eu tive que narrar uma história, né, gente? E ainda ficaram assim alguns detalhes faltando, mas eu tive que descartá-los. Então, o filme, né, que foi baseado aí nesse crime, ele venceu o prêmio Nastro d'Argento de melhor produção de design em 2006. Então, o prêmio Nastro d'Argento ele é entregue desde 1946, coincidentemente um ano antes da morte da Dália Negra. Então, essa premiação é atribuída ao desempenho cinematográfico e é entregue pelo Sindicato Nacional de Jornalistas do Cinema Italiano.
E agora, a terceira e última etapa. Eu vou falar do filme. E eu vou ser bem sincero, o filme Dália Negra, que foi adaptado aí, né, de um livro de mesmo nome, escrito aí por James Ellroy, acreditem, é um dos piores filmes que eu já assisti. É isso mesmo que você ouviu. O filme, ele tinha tudo para ser, no mínimo, um bom filme. Ele tem um bom enredo, ele tem aí alguns personagens que são interessantes e o principal, um bom diretor. No caso, o Brian De Palma. O Brian De Palma, gente, ele tem em seu currículo filmes muito bons, que foram aclamados aí pela crítica, que foram bem em bilheterias. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui. Ele dirigiu Carrie a Estranha, Dublê de Corpo, Os Intocáveis. Ele dirigiu também Missão Impossível. Então, ó, só filme assim consagrado. Então, eu me atrevo a dizer que em Dália Negra ele fez aí uma cagada. Isso, gente, porque o filme ele tem uma trama confusa, né? Ele tem excesso de personagens e o pior, o caso Dália Negra é pouco mencionado no filme. E Dália Negra é um filme que você perde o interesse e por esse motivo ele se torna mais longo do que ele realmente é. Ele não te prende, ele não te cativa, e você vê que o filme ele não tem muita conexão com o caso da Elizabeth Short. É um filme assim que eu não recomendo. Bom, gente, muito obrigado pela paciência de vocês e por ter conferido esse vídeo, tá? Desculpa aí pelos relatos, mas foi realmente isso que aconteceu com essa moça, tá? Beijão aí pra vocês, continuem se cuidando e até terça-feira que vem. Tchau, tchau.